Esse bolinho frito vai te conquistar. Aquela receita tão fácil que dá vontade de fazer toda hora. Perfeita para o café da manhã ou lanche da tarde. Como é chamado esse bolinho aí na sua casa? Vamos aprender? Bora para a receita. 30 ml de óleo, um ovo inteiro, 30 gramas de açúcar, meia colher de sopa de fermento em pó, uma pitada de sal, 400 gramas de farinha de trigo, mão na massa e misture tudo muito bem. Adicione água aos poucos, até o ponto sovar. Misture bem. Vou adicionar mais um pouco de água e vamos misturar bem. Chegou nesse ponto aqui, nós vamos sovar a massa. Vamos sovar a massa por 2 minutos. Esse aqui é o ponto da massa, ó, uma massa bem macia. Vamos deixar a massa descansar por 5 minutos. Joga um pouquinho de farinha na bancada. E agora é só cortar. Agora aqui no meio nós vamos fazer um cortinho. Nós vamos pegar essa parte aqui, nós vamos abrir um pouco e nós vamos passar ela por dentro. Vamos levar para fritar em fogo médio. Vamos colocar os bolinhos. Olha como é que eles estão crescendo. E eles ficaram assim, maravilhosos.